Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos falar com Deus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Não há nada melhor do que buscar a Deus. Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto. Vem ungir minha oferta. Dou a ti, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto. Vem ungir minha oferta. Dou a ti, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. Ache em mim verdadeiro adorador. Meu Pai, nós oferecemos ao Senhor a nossa vida. Eu sei que é uma vida cheia de defeitos, cheia de falhas, uma vida cheia de fraquezas, uma vida pecadora. É uma vida frágil, mas é tudo que nós temos para te ofertar. Tudo que nós temos para te oferecer é a nossa vida, meu Senhor. E nós ofertamos a Ti. Te damos a nossa vida como oferta viva, para que o Senhor possa usá-la da forma e maneira que o Senhor quiser. Sabe, meu Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós não somos fortes o suficiente para vencer as guerras que estamos enfrentando. Nós não somos fortes o suficiente para vencer os inimigos que se levantam noite e dia e noite contra nós. Não temos força para poder obedecer a Tua palavra ou fazer a Tua vontade. E estamos aqui porque precisamos da Tua ajuda. Estamos aqui porque precisamos do Senhor, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós e aceite a nossa vida, aceite a nossa oferta e venha com o Teu Espírito, venha com a Tua presença nesta noite, nos fortalecer, nos revestir, nos ajude, meu Senhor, a andar nos Teus caminhos, nos ajude a vencer a nós mesmos, nos ajude a vencer
as nossas vontades, nos ajude a vencer o inferno, nos ajude a viver de fé em fé, nos ajude a amar aqueles que nos odeiam, que nos fazem mal, nos ajude a nos controlar emocionalmente, nos ajude a confiar em Ti, ó Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, mais do que o ar que respiramos, mais do que a comida que comemos, mais do que tudo, meu Senhor. Nós precisamos de Ti. Olha para nós. O Senhor disse na Tua palavra que, ainda que a mãe que vos amamentou viesse a esquecer de vós, eu todavia não me esquecerei de Ti. Está escrito: não te deixarei e não te desampararei. Ainda sabendo quem somos, falhos, fracos, pecadores, o Senhor disse que não nos deixaria sozinhos, que não nos deixaria órfãos. Então venha ao nosso encontro, meu Pai. Venha agora encher a nossa alma da Tua presença. Venha nos encher de força. Venha nos encher de alegria. Venha nos encher do Teu amor. Venha nos encher do Teu Espírito, meu Senhor, para que possamos vencer as nossas guerras, para que possamos vencer as nossas lutas. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Ó, venha, meu Pai. Venha fazer morada dentro de nós. Venha fazer habitação em nós. Habita em nós, meu Pai. Tudo que nós precisamos, mais do que o ar, é do Senhor. Tudo que nós necessitamos é do Senhor. O que nos trouxe aqui nesta noite é o Senhor. Nós estamos aqui porque reconhecemos a nossa pequenez. Nós precisamos de Ti, meu Senhor. Venha agora, Espírito Santo. Venha, meu Pai. Abraça-nos. Abraça-nos, meu Senhor. Envolve-nos, meu Senhor, com a Tua santa presença. Não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Não nos deixe sair daqui da mesma forma, da mesma maneira. Não. Muda o que tem que ser mudado dentro da gente. Tira o que tem que ser tirado em nós. Acrescenta o que está faltando. Transforma a nossa maneira de pensar. Transforma a nossa maneira de falar. Transforma o nosso coração. Tira o coração pedra, tira o coração velho e nos dá um coração novo, um coração obediente a Ti, meu Pai. Uma coisa eu digo ao Senhor: nós não vamos sair daqui sem a Tua presença. Nós não vamos sair daqui sem o Teu Espírito. Nós não vamos sair daqui sem o Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. E não iremos sair daqui sem o Senhor. Não iremos sair daqui sem a Tua presença. O que precisamos fazer, meu Pai? O que precisamos fazer? Diga-nos o que precisamos fazer e nós faremos. Diga o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós? Diga-nos e faremos. Ah, meu Pai, por favor, venha sobre as nossas vidas. Venha sobre nós, Espírito Santo.
Fale com Deus aí agora. Feche os seus olhos, converse com Ele. Você está na casa dEle, na presença dEle. Feche os seus olhos, converse com Ele agora. Ele tem a resposta que você precisa. Oh, meu Pai, formoso é tua face, eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, invade mim. Senhor, formoso és, formoso és. Tua graça eu quero, pois quando estás neste lugar, tua graça invade em mim. Acende a chama, ó Pai. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, primeiro amor. Acende a chama que uma vez brilhou,
limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Primeiro amor, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aí onde você está, receba a presença de Deus. Deus é perdão. Receba o perdão dos seus pecados. Deus é amor. Receba o amor dele. Deus é paz. Receba aí agora a paz que vem dele. Deus é liberdade. Ele te livra de todos os medos, de todas as tristezas, tudo aquilo que está te prendendo por dentro, te angustiando, te oprimindo. Ele te livra agora. Ele toca em você. Ele tira essa perturbação, esses pensamentos que te corroem e te enche de paz aí agora. Tem uma experiência com Deus aí agora. Tem um encontro com Ele. Sinta uma paz. Ele está aqui agora. Ele conhece a sua dor, a sua necessidade. E Ele supre a sua necessidade agora. Tem um encontro com Deus. Essa paz, essa alegria que você sente é Deus. É Deus te abraçando. Ele dizendo: eu estou contigo. Não temas. Aí onde você está, agradeça a Deus, louve a Ele agora. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado por ouvir as minhas orações. Obrigado pelas vitórias que o Senhor me deu, está me dando e me dará. Obrigado por me escolher em meio a tantas pessoas. Obrigado por me amar, por me fortalecer nos momentos de fraqueza. Obrigado por me limpar nos momentos de desânimo, por me alegrar nos momentos de tristeza. O que eu faria, o que eu seria sem o Senhor em mim? Eu não seria nada, eu não faria nada. Eu preciso do Senhor todos os dias. O Senhor é o meu pão de cada dia. O meu pão de cada dia.
e eu te louvo, e eu te agradeço. Bendito, engrandecido seja o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Uma ótima noite a todos. Ótima noite. Podem sentar. O que nós fizemos? Esse momento chama-se momento da busca do Espírito Santo. É um momento onde você busca a Deus. Um momento onde você se envolve com Deus. Esse momento nós temos todas as quartas e domingos. E sextas-feiras é um momento que você se relaciona com Ele, que você conversa com Ele. Nós estamos vivendo a campanha da resposta divina. Não sei da sua folha, minha folha está aqui, e nós estamos vivendo essa campanha nesse mês de agosto, buscando a Deus por uma resposta que só Ele pode dar. Não há outro. Tem resposta que o médico não vai nos dar, o remédio não vai dar, a cirurgia não vai dar, o dinheiro tem resposta que nem o dinheiro compra, só Deus. E é essa resposta que nós estamos em busca. Qual é o nosso tema da nossa pregação hoje? O tema da nossa pregação hoje é propósito e dificuldade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o propósito? Quais são os seus propósitos? O que é propósito? Propósito são objetivos. Propósitos são metas a serem alcançadas. Por exemplo, tem pessoa que o propósito dela é entrar numa faculdade, é se formar. Umas o propósito é casar, de véu grinaldo. Umas o propósito é construir uma casa, isso é propósito. Outras o seu propósito é, vamos lá, libertar o filho das drogas, dos vícios. A quem o propósito é ter uma comunhão com Deus, é ter uma vida com Deus. Qual é o seu propósito? O seu propósito. Se você é uma pessoa sem propósito, então significa dizer que você é uma pessoa sem vida. Porque o que dá gosto, o que dá prazer na vida são os propósitos. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter. E outro detalhe, esse é o tema da nossa pregação. Propósito versus dificuldade. Quando você tem um propósito, quando realmente o que você tem dentro de você é um propósito, nenhuma dificuldade te desvia dele. E aí que está a pergunta. Hoje, o que é maior dentro de você? O seu propósito ou a dificuldade? O que é maior? O propósito que você tem ou a sua dificuldade? Hoje, o que é maior dentro de você? O propósito ou a dificuldade? Eu vou falar o exemplo, hoje nós vamos pregar o exemplo de Daniel. E Daniel nos ensina que quando você tem um propósito e é firme nesse propósito, nada e ninguém desvia você do propósito. Quando você tem um propósito, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, você não se desvia do propósito. Se você se desviou, se você se desvia, significa dizer que você não tem um propósito. Então você tem que ter um propósito. Qual era o propósito de Daniel? Daniel tinha um propósito de orar. Qual era o propósito de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do quarto dele, abria a janela e orava de frente para Jerusalém todos os dias. Mas por que Daniel orava? E por que nós precisamos orar? A oração, eu vou falar de 2 funções importantes da oração. Eu vou falar de 2 funções importantes da oração. Primeiro, oração quer dizer relacionamento com Deus.
Quando você ora, a oração te dá comunhão com Deus. E a oração é o que faz Deus agir. A oração é que traz a resposta de Deus para você. Então, a primeira função da oração é comunhão com Deus. A segunda função é resposta. É tanto que o salmista, o rei Davi, no Salmo, ele diz assim: perto está o Senhor daqueles que o invocam. Olha só, preste atenção, por favor. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Quer dizer que quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu estou. Quanto menos eu oro, menos perto de Deus eu estou. Não importa a sua religião, não importa a sua denominação, não importa. Se você ora pouco, você tem pouco de Deus dentro de você. Se você ora muito, você vai ter muito de Deus, muita fé, muita força, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muita coragem. Se você é uma pessoa que ora pouco, então você tem pouca força, pouca fé, pouca coragem, pouco de Deus dentro de você. Então, quem é você? Quem é você? Uma pessoa que ora pouco ou uma pessoa que ora muito? Eu já disse que o propósito de Daniel, um dos propósitos, era orar. E expliquei por que orar. A oração te aproxima de Deus e a oração é o meio que Deus responde. A resposta que a gente precisa, ela vem por meio de oração. Então, no livro de Daniel, abra aí na sua Bíblia, capítulo 6. Deu para entender o que a gente explicou? Deu, Simone? Deu? Esqueci seu nome de novo. O nome dela, só um minutinho. Qual é o seu nome? Cíntia, esqueci Cíntia. Eu vou esquecer mais não, Cíntia. Então, olha só. A oração tem... Eu estou dizendo duas poderosas funções da oração. Primeiro, a oração te aproxima de Deus. Segundo, é um meio de resposta. A resposta, o que faz Deus agir na nossa vida é a oração. O que faz Deus agir na nossa vida é a oração. Não tem outra forma. Oração, comunhão, oração, ação de Deus na nossa vida. Então, olha só. Olha o que surgiu contra Daniel. Em Daniel capítulo 6, diz assim: então, por gentileza, pode ficar ali atrás e cuidar da bebezinha, ajudar? Obrigado, viu? Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: olha só, rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, governadores, eu estou lendo Daniel 6, versículo 6, concordaram em que o rei baixe um decreto, e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito, assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Os políticos da época de Daniel, eles se reuniram, criaram uma lei que durante 30 dias não se podia orar a nenhum Deus e nem pedir favor a nenhum outro rei, a não ser esse rei. Olha só a lei que eles criaram. Não pode orar a outro Deus, não se pode pedir ajuda a nenhum outro rei, e quem fizer isso vai ser lançado na cova dos leões. Eles criaram essa lei de lançar na cova dos leões porque eles queriam pegar Daniel, eles queriam prejudicar Daniel. Por isso que eles criaram essa lei. Não se pode orar a nenhum Deus e não se pode orar a nenhum outro Deus e nem invocar nenhum rei. Quem for pego em 30 dias orando vai ser lançado na cova dos leões. Aí
E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel, olha só, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém e 3 vezes por dia ele se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Quando Daniel soube dessa lei, que não se podia orar a nenhum outro Deus, que não se podia pedir ajuda a nenhum outro rei, que seria lançado na cova dos leões, ele foi para casa, abriu a janela do quarto e orou. Quer dizer, todos viram ele orando, todos viram. Mas aí que está, ele sabia que se ele fosse pego, ele seria lançado na cova dos leões, como foi. Mas aqui a Bíblia fala que ele fazia isso, ele orava 3 vezes ao dia e já era o seu costume. Significa dizer que Daniel já tinha um propósito com Deus. Qual era o seu propósito? Orar 3 vezes ao dia. Ainda diante da ameaça da cova, mas se você for pego orando, você vai ser lançado na cova dos leões. Olha só a diferença de Daniel. Podem me lançar na cova dos leões, mas eu não vou quebrar o meu propósito. Ele sabia que seria lançado na cova, mas nem isso fez ele quebrar o propósito. Diz assim, olha só, então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. A história de Daniel você já sabe. Ele foi lançado na cova e agora você entende por que Deus livrou Daniel da cova. Por que Deus livrou? Porque Daniel foi firme no seu propósito de orar 3 vezes ao dia. Eu vejo que existem pessoas que começam um propósito, seja o propósito que for, seja com Deus, seja consigo, seja com o marido. Existem pessoas que começam um propósito, começam até bem. Vem uma dificuldade, vem uma luta, vem uma dúvida, vem um problema, aí a pessoa quebra o propósito. A pessoa para, começa a vir à igreja, se sente bem. Tem pessoas que começam a vir à igreja, são até abençoadas, são curadas, são libertas. Surge um propósito, para de vir à igreja. Começa a orar, vem um desânimo, para de orar. Começa a ler a Bíblia, vem um cansaço, para de ler a Bíblia. Começa uma dieta, começou a dieta, deu fome, quebra a dieta. Fez um propósito de se exercitar, exercício. O dia que está cansado, não vai. No outro dia não vai. Quando vê, parou de se exercitar. Então, quantas são as pessoas que começam um propósito, só que quando vem uma dificuldade, quando vem uma luta, elas quebram e param o propósito. E o que me chamou a atenção de Daniel era que ele corria risco de morte. Primeiro, se ele fosse pego orando, ele seria lançado na cova, quer dizer, diante de uma ameaça de morte. Mas ele não quebrou o propósito. Por que Daniel não quebrou o propósito? Porque ele era firme no propósito dele com Deus. Aí a gente fala assim, Deus livrou Daniel da cova. Por que Deus abençoava tanto Daniel? Por que Deus livrou Daniel? Porque Daniel era um homem de propósito firme. Então nós precisamos ser como Daniel. Seja lá qual for o seu propósito. Vamos dizer que o seu propósito é de ter uma resposta pelo marido. O seu propósito é de ter uma resposta pelo seu filho. O seu propósito é casar. O seu propósito é seguir a Deus, é servir a Deus. O seu propósito é consigo mesmo, é se cuidar mais. Se você quer ter resultado, se você quer ter resposta, você precisa ser firme no seu propósito. Do contrário, você não vai alcançar nada, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, não adianta, surgiu uma ameaça de morte.
mas a ameaça de morte, o perigo de morte não foi maior do que o propósito que Daniel tinha com Deus. Eu vou repetir. Sabendo da lei, ele foi para casa orar. Mas ele sabia que podia correr o risco de morrer. Mas foi fiel ao seu propósito. Se você quer ter resposta nas suas orações, se você quer ter resposta, resultado, se você quer ter resultado na sua vida, você precisa ser uma pessoa de propósito firme. Se você não for uma pessoa de propósito firme, você não alcança o que você quer, não alcança, porque você vai começar e não vai terminar. Você vai começar, vão surgir lutas, vão surgir dificuldade, vai vir a dúvida, vai vir o desânimo, vai vir um cansaço, vai vir pessoas para te desanimar, vão vir pessoas com palavras negativas e você vai parar. Quantas são as pessoas que hoje não colhem bons frutos na sua vida, porque ontem começaram um propósito e quebraram, e não deram sequência. Nada fez Daniel parar. Qual era o propósito de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Por que Daniel orava 3 vezes ao dia? Porque a oração te aproxima de Deus, e a oração é o que traz a resposta. Então Daniel sabia que a comunhão dele com Deus dependia da oração. Então, maior do que aquela dificuldade, maior do que aquela ameaça de morte, era a vida de Daniel com Deus. O que Deus mandou entregar para você hoje? Faça uma análise na sua vida. Avalie a sua vida. Comece a ter na sua vida prioridades. O que é prioridade? Coisas que são mais importantes que outras. Comece a priorizar certas coisas na sua vida. Priorizou, é isso aqui que eu quero? Saiba que vão surgir lutas, que vão surgir dificuldades, que vão surgir obstáculos. O inferno vai se levantar para não deixar você chegar aqui. Mas se esse propósito é firme dentro de você, se realmente você está firme no propósito, então o que surgir não vai impedir você de chegar aqui. Mas se o propósito não for firme, você mais uma vez vai começar e não vai terminar. Essa campanha da resposta divina, eu tenho certeza que nós vamos ter resposta. Eu não tenho dúvida de que Deus vai responder você. Mas você precisa ser firme no propósito. Você precisa ser firme. Se é pelo YouTube, todos os dias, 19 horas, se é aqui na igreja, quarta, sexta, domingo, eu não pude vir quarta porque eu fui resolver algo, não tem problema, mas na sexta eu estou aqui. Eu não pude vir sexta porque eu estava resolvendo um problema, mas domingo eu estou aqui. É lógico que tem dia que surge uma necessidade. Você não quebra um propósito, quando você vai resolver algo. Sabe quando você quebra um propósito? Quando vem um desânimo. Quando você pode vir e não vem. Sabe quando você quebra um propósito? Quando você começa, você sabe que aquele obstáculo surgiu para impedir você e você aceita. Aí você quebra o propósito. Mas vai ter uma quarta-feira que eu não vou poder vir? Vai vir o pastor Walter? Vai ter uma sexta-feira que eu não vou estar aqui? Vai vir o pastor Walter? Isso acontece até comigo, mas isso não quer dizer que eu quebrei o propósito. Quebrar o propósito é quando você pode vir e não vem. É quando você pode fazer e não faz. Então, coloque na sua vida prioridades. Comece a priorizar certas coisas. É isso aqui que eu quero? Então, já ponha na sua cabeça. Vão vir lutas, vão vir dificuldade para me fazer parar. Mas eu não vou parar. Essa palavra de Daniel me chamou muita atenção. Porque ainda diante da morte, ele não quebrou o propósito dele. E tem gente que por muito menos, ela se afasta de Deus, para de vir à igreja, para a dieta, para o exercício. Começou fazendo o bem e para de fazer o bem. Ainda diz assim, mas foi por causa daquela luta.
Não, mas não foi porque eu quis, foi porque surgiu isso, surgiu aquilo. Mas olha o que surgiu contra Daniel, e nem assim Daniel parou. Se o seu propósito é importante, se para você alcançar esse propósito é importante, não pare. Mas se para você esse propósito não é importante, é óbvio que você vai parar. É óbvio que você vai desanimar. É óbvio que você vai desistir. Quem entendeu? Quem entendeu? Deu para entender? Sim ou não? Sério, sim ou não? Sim. Então curve a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. Pai, a gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem uma desculpa. Eu não fiz por causa disso, eu não fiz por causa daquilo, eu não consegui por causa daquilo outro, eu não consegui. Porque estava difícil, porque doeu a perna, porque eu estava cansado. Daniel poderia dar milhões de desculpas. Mas quando ele soube da lei, que era justamente que o impedia de orar, ele foi para casa, dobrou os joelhos e orou diante da janela, como ele fazia todos os dias. Espírito Santo, nos ajude a ser firme no nosso propósito. Eu não sei qual o propósito desta pessoa, mas ajude ela a ser firme no propósito. Venha o que vier, doa o que doer, ela não quebrar o propósito. Agora a gente entende por que o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Um dos motivos de por que o Senhor livrar Daniel da cova foi porque ele não quebrou o propósito nem diante da morte. Ele não quebrou. Ele foi fiel ao Senhor. Ele foi fiel ao seu propósito. E que assim sejamos. Se há um propósito, se há um objetivo, que a gente não quebre por nada. Nos ajuda, Espírito Santo, eu peço. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vocês recebem essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Seja lá o propósito que for. Seja lá o propósito que for. Foi ela que começou a reunião toda, pessoal. Seja lá o propósito que for, não quebre. Foi ela que bagunçou a reunião toda, que gritou, que vocês aí no YouTube ouviram, foi ela que bagunçou a reunião toda. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Foi ela. Levanta suas mãos para o céu, Pai. Eu peço, abençoe as mãos dessas pessoas. Abençoe cada trabalhador. A quem precisa vender algo, a quem precisa comprar, a quem precisa que uma porta se abra, a quem precisa receber uma questão na justiça que está presa, que está amarrada, a quem precisa de um aumento de salário. Então eu abençoo os dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor os abençoe de forma grandiosa, para que eles possam ter e honrar a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Qual foi olha só, falando de propósito, Jacó, olha o propósito que Jacó fez. Ele não tinha nada para dar, nada. Mas ele disse assim: do que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Isso é um propósito. Do que o Senhor me der, eu te darei. Daquele dia em diante, tudo que Deus dava a Jacó, ele separava o dízimo. Então hoje você pode não ter nada. Faça esse propósito. Deus, do que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Do que o Senhor me der. E se você fizer esse propósito, eu tenho certeza que Deus vai abençoar você tanto
que você vai ter para dar na casa dele e nunca vai faltar na sua casa. Se alguém trouxe o seu dízimo e a sua oferta, traga aqui na frente, coloque aqui o seu dízimo. Inclusive, você que nos assiste pelo YouTube, a nossa igreja está iniciando. Então, nós precisamos muito da sua ajuda. Estamos colocando uma placa aqui de identificação, porque não tem fachada. Vamos comprar ventiladores. Você que sentir no seu coração, ajude a nossa igreja. E nós contamos com a sua ajuda. Eu vou deixar o Pix aqui, o nosso Pix, que você puder contribuir com o seu dízimo e a sua oferta. Vai ajudar muito, inclusive pagar a fachada da igreja, tá bom? Então você que está aí pelo YouTube. Vamos para casa? Fique em pé, por favor. Então, voltamos sexta-feira, às 19 horas. Nesse propósito, o mês de agosto para a gente é o mês da resposta divina. Se alguém precisa do envelope do dízimo para trazer o dízimo no próximo dia que você vier, só você levantar as mãos que a gente leva até você. Se alguém precisa. Então, esse mês é um mês de resposta. Faça esse propósito como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Se você orar pelo menos todos os dias, uma vez por dia, isso já vai aproximar você muito de Deus, muito mesmo. Feche os seus olhos. Pai, eu agradeço ao Senhor por esse momento aqui na tua casa. Eu agradeço por aquilo que o Senhor nos ensinou. O ensinamento que o Senhor deu, seja firme no propósito. E seja o propósito que eu fizer, seja contigo, seja comigo, seja com a minha família, seja com a minha esposa, eu vou ser firme nesse propósito. Eu sei que tem dias que são difíceis, mas eu vou estar firme no propósito. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, por aqueles que estão afastados da tua casa, afastados da tua presença. Tragam eles. Visita aqueles que estão à beira da morte, aqueles que estão tentando o suicídio, aqueles que estão nas drogas, nos vícios. Visita-os agora e livra-os. E cura, liberta. Una os lares, una as famílias, eu te peço. Abençoe Saracuruna, os bairros vizinhos, cerca com os teus anjos, faça cessar a violência, cessar a criminalidade, o assalto. Meu Deus, faça cessar o índice de viciado, o índice de drogas, e que haja paz para quem entra e paz para quem sai. Obrigado por esse culto maravilhoso. Louvado e glorificado seja o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Ô Cíntia, eu vi que você trouxe, ela é o que, sua irmã? Qual o seu nome? Vanessa, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe você. Me chamo Pastor Raul. Que você precisar, nós estamos já unidos aí com a sua família, lutando com vocês. O que vocês precisar, vocês podem contar com a gente, tá bom? Eu vou finalizar agora. Se alguém quiser oração ou conversar comigo, eu estou aqui à sua inteira disposição, tá bom?